Vocês. E hoje ainda falava com o irmão Telmo que saímos com 1 hora de antecedência, porém o caminho estava muito livre. Tanto é que chegamos por caminhos alternativos, mas na graça de Jesus, na bênção do Espírito de Deus, nós estamos aqui com vocês e mais uma vez com o coração alegre e sabemos que estamos dentro da família da Igreja de Japão. Muito bem. Meus amados, todos nós aqui já nascemos ouvindo Jesus em breve voltará. Na semana retrasada faleceu um irmão da nossa classe, Escola Sabatina, lá na Igreja do Papel. E eu conheci na classe, eles estavam se transferindo do Rio de Janeiro para Curitiba, daquela classe, da igreja, daquela classe nossa. O irmão Jeter acabou falecendo. E sabe qual é o maior desejo dele? Ver Jesus voltar em mim. E ele estava muito bem. Só que de uma hora para outra, ele teve um problema grave de saúde. O hospital não saiu mais por dia no Rio de Janeiro. Tá? Já aconteceu a mudança. Então, pensando dizer a vocês já sabem, mas nós dizemos de novo. A nossa existência aqui na Terra, ela é curta. Você pode achar que 70, 80, 90, 100 anos é muito tempo, mas não é. Se nós compararmos com Deus tem preparado. Não é sequer uma bagulha, não é nada. E além de uma existência curta, a nossa existência aqui é isso. E do momento em um único segundo, tudo pode mudar. Basta você olhar quantas pessoas deveriam ter chegado a 2025 e não estão vivas. Se você olhar para os acidentes, então, acidentes aéreos, acidentes, sabe, irmãos? Chegará um momento em que, pela última vez, nós sairemos ou entraremos em nossas casas. Talvez descansemos em Cristo. Ali está o detalhe. Descansados. Nós, cristãos, não morremos propriamente, nós descansamos em Cristo. Os que não o conhecem, não o aceitaram, não o receberam, esses, infelizmente, morrem para sempre. Mas nós não. Nós temos não só uma esperança, mas temos uma certeza de que esse Deus, que nós vamos para ainda há pouco, é o Deus eterno que quer nos salvar. Eu convido a vocês que abram as suas Bíblias hoje no Apocalipse 12, versículo 12. Um dos textos, talvez, que nós, quando começamos a estudar teologia, ficamos um pouco preocupados, porque não entendemos muita coisa. Afinal de contas, o capítulo 12 fala da mulher e do dragão, fala da igreja e de Satanás. E no versículo 12 se inicia assim: por isso festejai. Mas aí, a palavra de Deus mostra aonde ocorreria essa festividade, aonde ocorreria essa comemoração. Festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Então está falando conosco. Os seres criados por Deus, seres celestiais, não seres caídos como nós. Assim começa Apocalipse 12, 12. Porém, queridos, note o que vem em seguida. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Essa palavra grega para cólera é uma palavra pesada. É uma palavra que significa basicamente pura destruição e pura iniquidade. Ou seja, é um sentimento de quem está literalmente nos seus momentos máximos de maldade. E esse ser nós sabemos muito bem quem é. Mas ele está cheio de grande cólera por qual motivo? Por qual razão? A Bíblia fala aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora eu quero entrar na discussão com os meus irmãos e bateiros. Pouco tempo lhe resta? Há quanto tempo ele está aqui na Terra destruindo e matando as pessoas? Espiritualmente e fisicamente. Quanto tempo? Pelo menos 6 mil anos. Só que aqui
E, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, nosso querido irmão lá, pode colocar essa palavra, já colocou aqui, ó, a palavra anterior. Essa palavra é uma palavra grega, você sabe que o Novo Testamento inteiro é escrito em grego, com algumas porções, algumas expressões em hebraico e outras em aramaico. Maranata, por exemplo, é grego, é hebraico, é aramaico. Ele não sabe, isso aí não cita como se fosse grego, mas não é aramaico. Mas aqui essa palavra que eu estou querendo que você preste atenção, ela se lê oligon. E oligon é uma palavra que, de acordo com o contexto do texto, ela pode significar curto. Por exemplo, está falando de uma distância geográfica, o oligon é um caminho curto, é uma distância curta. Mas ela fala, por exemplo, de tempo, no contexto de tempo, é tempo curto, tempo pouco, apequenado, diminuto. Quando essa palavra foi empregada aqui pelo apóstolo João para escrever o livro do Apocalipse, basicamente, pouco tempo lhe resta. Quase não se ensina isso mais, mas nós vamos falar aqui hoje. João colocou pouco tempo lhe resta, contando do Calvário até a volta de Jesus. É este o pouco tempo que lhe resta. O Calvário até a volta de Jesus. Porque se você olhar, ele colocou pouco. Também que você olhar para trás, de Adão até o Calvário, nós temos pelo menos 4.000 anos. É mais do que o dobro, praticamente. E o que é que isso aqui está nos ensinando agora, nesse momento? Não levaram mais 2.000 anos para isso. Vou dizer mais. Eu vou dizer a vocês, queridos, que sem medo de cometer pecado, sem medo de errar, eu vou dizer a vocês que além de não levar mais 2.000 anos, de jeito nenhum, o mundo hoje está pronto, está preparado para o decreto do livro. Pronto. Eu estive agora em setembro nos Estados Unidos. Eu voltei, por um lado, jubiloso em Cristo, por um lado, preocupado com a minha igreja. Os movimentos nos Estados Unidos, no mundo religioso e no mundo político, já estão acontecendo. Não espere que isso vai aparecer no jornal, na televisão. Não. Eles nem sequer sabem o que significa. Por isso, lembre-se tanto que Jesus dizia: orai e vigiai. Vigiai o momento que você está vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Porque é o momento simplesmente final da história do mundo. Falei agora há pouco, ali fora com o irmão Telmo. Em 1798 começou o tempo do fim. Mas hoje nós estamos no fim do tempo do fim. Como é que você pode falar isso? Basta olhar as profecias. Porque o dia, irmãos, e a hora só Deus Pai é quem sabe. Agora, o momento da proximidade foi anunciado e fartamente anunciado pelas profecias que estão em Daniel, Apocalipse, em Mateus 24. Nós temos profecias em todos os locais mostrando que quando chegasse a acontecer aquelas coisas, o fim estaria próximo. Aí me vem alguém dizer: não, mas o sinal maior é em Mateus 24:14, né? E será pregado este evangelho do reino em todas as nações e testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Preste atenção agora mais uma coisa. Jesus falou o que mesmo? Será? Pregado. Não é que o mundo vai se converter, hein? Cuidado. Quem é que lhe garante que na era digital nós estamos agora, o evangelho já não foi empregado lá praticamente por todas as pessoas do mundo? Só Deus sabe, né? Mas preste atenção. Você está entendendo agora por que Jesus disse que o seu dia de volta viria como ladrão à noite? Vocês estão entendendo? Porque estão acontecendo sinais proféticos na cara de quem está lá no país chamado Estados Unidos, que é o 8º reino, o último da história desse mundo. Jesus volta em Laodiceia. Nunca a nossa igreja, no testemunho cristão, desde os apóstolos para cá, nunca uma igreja foi tão rica em recursos e tão pobre no Espírito Santo. A verdade tem que ser dita, meus queridos. Não estamos aqui para ocultar nada. Esse livro aqui diz a verdade e esse pregador aqui vai falar o que esse livro diz. Basicamente isso. E eu quero dizer, queridos, que com base nessa situação, pouco tempo lhe resta, Satanás está trabalhando
de uma forma ainda muito maior do que nós podíamos imaginar como seres humanos que ele trabalharia. Lembrem-se, durante 1260 anos ele fez o quê? Tentou destruir o povo remanescente. Tentou destruir a igreja de Cristo e quase conseguiu. Quase conseguiu. Mas hoje ele mudou a estratégia, colocando o mundo dentro da igreja, anulando o testemunho do Espírito de Profecia, anulando a pregação do sábado, anulando a guarda do sábado. Ele trabalha muito nisso. E agora você vê uma igreja que às vezes, não é o caso de Bateias, graças a Deus, mas igrejas com dificuldade em manter um crescimento, não é o caso desta, graças a Deus, né? Mas de manter um crescimento porque as igrejas não estão mais sendo interessantes. As pessoas querem um evangelho alternativo. A cultura do mundo está transformando o evangelho, quando deveria ser o contrário. Mas nós estamos em um tempo tão solene, tão importante, que vou dizer uma coisa a vocês. Olha o que a Ellen White escreveu nesse slide aqui, os próximos slides, né, meu? Ela disse assim, olha, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. Os acontecimentos finais serão... Como é que ela disse ali? Rápidos. Como é que é a sua vida de a vida hoje? Eu sei aqui, os jovens aqui não, né? Os jovens estão fora desse contexto, mas a maioria da igreja aqui nasceu num tempo que nem sonhava com telefonia celular. Olha, o telefone que eu cresci, aliás, quando eu nasci, né? Era 3, 4, 5 anos de idade, existia um telefone, você tinha que levantar assim, ó, falar com a telefonista, fazer um número, e ela fazia a conexão do número. Depois de uma grande evolução, que era um telefone de descarte, lembra daquilo? Aí alguém insistia em colocar aquelas toalhinhas decorativas embaixo do telefone, quando você ia discar a partir do 5 para cima, 6 ou 7, o telefone ia junto com a toalhinha, lembra? Não havia quem ligasse o telefone. Pois então, veja, agora nós temos uma era rápida, uma era digital. Você já prestou atenção no seu dia a dia de hoje? Já prestou atenção como é que está vivendo hoje? O quanto tem de rapidez os acontecimentos de hoje? Você hoje coloca um vídeo numa plataforma, de repente 1 milhão de pessoas já assistiu aquele vídeo. Só que Deus coloca o evangelho também nas plataformas, e está sendo visto por milhões de pessoas todos os dias. Por isso diz, cuidado. Não espere que o mundo inteiro se converta, por isso que Deus disse. Deus falou, e será pregado o evangelho a todo mundo, e virá o fim. Ellen White falou aqui sobre grandes mudanças prestes a acontecer no mundo. Nós já falamos aqui, há pouco tempo atrás, sobre as mudanças nos Estados Unidos. Mas agora, irmãos, eu estava numa cidade americana e, de repente, vi um ônibus passar sem motorista. Quase inacreditável, mas eu vi. E eu fiquei pensando, qual é o reflexo disto nos empregos das pessoas? E então vem o Elon Musk e diz assim, dentro de 4 ou 5 anos, ele falou isso no ano passado, hein? Dentro de 4 ou 5 anos, 65% dos empregos do mundo desaparecerão. Isso tem a ver com o Apocalipse 13, tudo. Porque quando o emprego some, desaparece, alguém precisa ser sustentado pelo Estado. E o Estado hoje está sustentando as pessoas já, não só nesse país chamado Brasil, mas em outros mais, através de auxílios emergenciais e auxílios permanentes. O que significa isso? Que as pessoas que perderão o emprego estarão recebendo do Estado, evidentemente, uma forma, uma ajuda, porque máquinas estão tomando o lugar das pessoas, porque a inteligência artificial está tomando o lugar das pessoas. Olha bem o que ela disse. Os profissionais serão rápidos. A inteligência artificial, com a robótica, está aniquilando empregos em um instante só. E isso vai ter um reflexo social muito forte. O Estado terá que abraçar estas pessoas e providenciar a elas, mediante uma cobrança de imposto bastante alto das empresas de robótica e inteligência artificial, para financiar justamente a manutenção das pessoas. Mas tem um detalhe importante. Quem será o provedor de bilhões de pessoas? O Estado.
Estado pode exigir uma marca, pode. Não vai ser assim. Você quer colocar arroz e feijão na sua casa hoje para estar acabando o seu estoque? Simples. Aceita a marca. Os seus créditos estão liberados. Mas nós guardamos o sábado, temos o selo de Deus, então você não tem comércio algum. Será o maior bloqueio comercial da história da civilização humana. Nunca foi possível isso, porque não existia uma forma de envolver o mundo todo num evento só. Hoje, a tecnologia digital envolveu o mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, prestem atenção nisso, nós temos, por exemplo, um evento lá na Bíblia, que atingiu o mundo todo. Que evento foi esse? Dilúvio. Correto? Dilúvio. Aí na história da humanidade, nós presenciamos um outro evento que acabou atingindo o mundo todo. Qual foi esse evento? O coronavírus chinês. Pandemia chinesa. Conhecer, ele agora. Envolveu o mundo inteiro. Você podia estar lá no Afeganistão sem máscara. Você estava lá na Croácia, com máscara. Aí tem um terceiro evento acontecendo agora que está envolvendo o mundo inteiro. Qual é esse terceiro evento? Pregação mundial. A pregação mundial. Está acontecendo ou não está acontecendo? A todo momento. E ainda vai ter um quarto evento mundial que todo mundo vai ver. Só que esses só estarão contentes e felizes aqueles que têm o selo de Deus, porque essa é a volta de Jesus. Chegando a hora. Então, queridos, dentro desse quadro aqui de grandes mudanças estão prestes a acontecer comigo, vamos lá o nosso lugar aqui. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Site do Vaticano, em português. Domingo maior do que o dia do sábado judaico. O sábado é judaico? O sábado foi estabelecido e criado por Deus para o ser humano no Éden. Existia povo judeu no Éden? O povo judeu foi existir na história da humanidade 2.500 anos mais tarde do que o Éden. Portanto, no sábado não é judaico, o sábado é de Deus. Mas esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Daniel 125, está aí. Vamos, próximo slide lá. Veja o que eles dizem aqui. Eu vou ter que ler para vocês porque eu sei que está mais complicado um pouco, né? Mas aqui eles estão falando basicamente que o sábado o pessoal perdeu sua importância quando os gentios começaram a se converter. Olha esse explicativo. Então, para abraçar mais pessoas, eles precisavam agradar as outras pessoas. E aí a proposta de Constantino foi qual? Eles cristãos não adoram imagens, mas vamos manter as imagens que o rosto dos apóstolos que já morreram. Fica mais simples, fica mais fácil, fica mais humanitário. E esse pensamento continuou, a ponto de que hoje você tem um papado trabalhando fortemente, mas fortemente, para estabelecer o descanso no primeiro dia da semana, sob forma de lei nos Estados americanos, nos quais a White fala que numa pequena cidade americana, está no grande conflito, né? Surge uma lei dominical imposta por uma Câmara de Vereadores. E logo desta Câmara de Vereadores, desse município, dessa cidade, vai o Estado todo seguir o exemplo, e logo o país inteiro, e logo o mundo inteiro. Movimentos rápidos. Então não esperem, irmãos, que nós vamos ficar olhando, contemplando, como se fosse no mundo analógico, quando nós nascemos. Não, não, não. Acontecimento rápido, um atrás do outro. E por que rápido? E se não fosse rápido, ninguém se salvaria. Então, eu quero que você veja agora comigo aqui, um pouquinho para frente de Apocalipse 17, o capítulo mais complicado da Bíblia, segundo os teólogos. Eu quero que você leia aqui, vamos fazer um breve estudo aqui, e olharmos o nosso tempo de agora com essa profecia aqui tão importante. Apocalipse 17, 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Primeira coisa que nós temos que olhar aqui, mulher é símbolo de quê? Igreja. Besta é símbolo de quê?
uma potência religiosa ou uma potência militar, dependendo do contexto. O que importa-nos aqui é poder pagão. Poder pagão. Né? João vê uma mulher, uma igreja montada em cima do poder pagão. Isso quer dizer o que na linguagem profética? Que a mulher comanda a besta. Presta atenção, hein, gente? Essa mulher, essa igreja, ela comanda o poder pagão. Ela comanda o poder militar. Ela comanda esta nação. Bem claro aqui. Tá? Aí notem que ela é montada na besta escarlate. Escarlate é a cor do pecado. Essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Quer dizer o que para nós isso? Que esta besta ela é a favor do reino de Deus ou é contra o reino de Deus? Contra. Óbvio, contra. Então, mais um sinal identificativo aqui. Essa besta é montada, é comandada pela igreja e essa besta é contra o reino de Deus. Está chegando de blasfêmias aqui sobre ela. E tem mais. Diz ali que, inclusive, ela tinha 7 cabeças, né? Muitos aqui colocavam a história profético-religiosa da forma a estabelecer que esses 7 reinos começaram lá com o Egito, a Síria, aí Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e, por último, Roma papal. E ainda por cima, nessa mesma escala, nós vemos que são aqui descritos 7 grandes reinos, todos em oposição ao reino de Deus da terra. E aí virá um 8º, que é o último reino. E aí, você nota que além das 7 cabeças, tinham 10 chifres. Poderes políticos, né, simples, de poderes políticos menores, que estão todos em aliança a favor da besta, que é comandada pela igreja. Estão acompanhando? Maravilha, pessoal. Vamos lá. Aí tem um momento aqui de fatos. Por quê? A descritiva de João, no Apocalipse 17, o capítulo mais complexo da Bíblia, diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um grande nome, né, um nome de mistério: Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora notem o que João escreve no versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. O que significa isso? É aquela mesma igreja que durante 1260 anos foi instrumento de Satanás para destruir o cristianismo na terra. Ou seja, esta igreja, esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue de quem mais? Das testemunhas de Jesus. Atenção. Quando a vi, olha João escrevendo, hein? Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos. Para nós ocidentais, essa expressão parece uma redundância, né? Se admirei-me, é claro que é com grande espanto. Cuidado, porque o pensamento hebraico é um pouco diferente. Por isso que você nota a Bíblia hebraica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para enxergar, para ver, veja. É uma expressão que é uma super ênfase, é chamando a atenção para o fato de que aquilo é uma ênfase gigantesca que se prepara no acontecimento que está sendo narrado aqui. E aqui, meus irmãos, ele fica simplesmente um grande espanto no versículo 6. Pare por um momento aqui e olhe para trás no Apocalipse. Quantos acontecimentos absurdamente importantes e assustadores João já tinha testemunhado antes desse momento aqui. Vou fazer um breve pensamento aqui. Primeiramente, o Apocalipse descreve lá que ele viu Satanás sendo expulso no céu. Logo, foi mostrado ao apóstolo João a mãe das batalhas. A mãe das batalhas. João viu o encontro de Satanás e seus anjos rebeldes com os 2/3 de anjos do céu e Jesus, expulsando no texto, foi uma coisa assim simples, não foi pacífica, foi envolvendo contato, foi envolvendo luta. O grego fala em luta, em confronto. João viu esta batalha acontecendo, Deus demonstrou em cena a visão
mas ele não se espantou, por mais que tenha sido algo, como dizem os teólogos, a mãe de todas as batalhas. Interessante é que quando nós olhamos para o grego e para o hebraico, né? Ali dá um nome a Jesus, chama-se aqui Miguel. Miguel tem algum significado? Claro que tem. Todo nome em hebraico, todo nome em grego tem significado. E Miguel basicamente significa, ele vem do hebraico Michael. O hebraico Michael significa ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Por que Jesus recebe esse título de ninguém é como Deus? Porque lá em Gênesis 3, versículo 5, do último para o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis 3, 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha Satanás falando, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Só que ninguém é como Deus. Ou seja, Jesus estava aqui no seu próprio título apocalíptico dizendo: é mentira, Satanás não tem Deus. Por mais que vós conheçais o bem e o mal, ninguém é como Deus. Só que, queridos, Jesus desmente Satanás, mas Satanás continua a sua obra. Ele vai prosseguindo a sua obra até o dia da volta de Jesus. Um outro ponto importante que eu tenho que destacar aqui, que além de assistir, né, a mãe das batalhas, João, antes desse momento aqui, viu uma outra impressionante imagem. O capítulo 16 fala de 7 últimas pragas. E João viu não só acontecendo as 7 últimas pragas, como viu especialmente as pessoas desesperadas, mordendo-se de tanta dor, úlceras malignas. João viu essa cena pavorosa, mas João não se espantou. Nem com essa cena das 7 últimas pragas. Como vamos dizer, ele se espanta ao olhar ali a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E nisso não se espanta. Ainda, queridos, vale lembrar que João tinha dito lá em Apocalipse 13, as 2 bestas, né? Ele viu uma besta emergindo da terra, não é? Ou do mar. Primeiro do mar, né? E depois da terra. Uma cena seguramente pavorosa, intrigante, mas ele então se espantou com as 2 bestas emergindo na visão. Ainda é bom lembrarmos que João também viu antes disso o trono de Deus. Nenhum ser humano tinha visto isso. Essa visão não foi dada a nenhum ser humano antes de João. E João viu o trono de Deus. Mas ele não se espantou. Ele não se espantou como viu a igreja montada na besta. Por que será que João ficou tão bem? Por que ele ficou tão espantado? Será que a Bíblia nos mostra a razão? Apocalipse 12 aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Mesmo Apocalipse 12. Por que João ficou espantado? A mulher, porém, viu, parou. Que mulher era essa? A igreja, símbolo do sol. E o momento essa igreja foi simbolizada pela luz do sol, pela luz do mundo. Essa era a igreja que estava, de fato, fugindo para o deserto. Por quê? Porque havia uma perseguição iniciada pelo poder. E aqui você mostra que diz assim: ela fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado o lugar para que nele a sustente durante 1260 anos. Por que é que João ficou tão espantado? Irmãos, porque a mesma mulher que um dia fugira para o deserto, era hoje a mesma mulher que montava a desses canais. João ficou espantado porque aquele povo que um dia seguiu para o deserto, para a nação que Deus preparou para que a mensagem continuasse. Agora, parte desse povo, dessa igreja, de mãos dadas, como poder circular, literalmente a
renunciara à salvação. E se juntara de tal forma com o poder pagão, que ela monta o poder pagão, e ela comanda o poder pagão, agora sim, perseguindo em nome de Deus o povo de Deus. Percebe o trocadilho? Porque agora a perseguição é justamente contra um povo que cometeu crime. Qual foi o crime? Lembrou-se? Lembra-te do sábado para o santificar. Esse é o crime. Mas como crime? Bom, a Bíblia fala que nós seremos divididos em duas classes neste mundo. Só duas classes. Os marcados ou selados. Os que têm a marca, os que têm o selo. Qual é a maioria? Os que têm a marca. Você se preocupa um pouco com essa questão do Brexit no Brasil? Controle, né, do governo sobre as suas contas, mas qual é a dificuldade em você se preocupar a tal ponto com isso? O Apocalipse fala que haverá um bloqueio mundial. Não é só aqui. Haverá um comando mundial. Está faltando hoje comida na sua residência simples. Aceita a marca. É não só uma chantagem, é uma tortura se você é pai, se você é avô, se você está faminto. Aceita a marca. Só que Deus nos diz que, por mais que seja tétrico o cenário, aos seus filhos não faltará água. Se Deus disse isso, tenha certeza que não será nenhum estado, nenhuma marca que será mais promissor do que as palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, eu gostaria de dizer a vocês que esta manifestação está vigente muito entre nós também. O próximo slide, por favor, aqui. Esta imagem, João ficou tão espantado, ele mostra uma igreja que um dia foi fiel, mas ela apostatou. Só que deste grupo de igreja fiel permanece um remanescente, Apocalipse 12, 17, desde que ele temos que decorar, 12, 17, virou-se um dragão contra a mulher. Veja aqui, que mulher? Essa aqui? Não. Opa, não. Essa aqui não, essa aqui está com ele. Aqui fala que virou-se um dragão contra a mulher e foi pelejar, olhe bem, os restantes da sua descendência. Olha, restante da sua descendência. Aqueles que negaram fazer parte dessa apostasia, que firmaram o pé em Cristo Jesus e em seus mandamentos, porque a Bíblia fala assim: quem são os restantes da sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ponto. Ponto, queridos. Nem todo o poder das trevas será capaz de mover o coração daqueles que estão selados pelo poder de Deus. Amém. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Finalizando, queridos, tem um texto muito importante lá em Lucas 24, que eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão, para nós concluirmos o momento da história do mundo que estamos vivendo. Lucas 24. Lucas 24 nos dá aqui, o integrante de Bateias, a partir ali do versículo, vamos colocar no versículo 44. Quero ter atenção naquilo que vamos falar aqui, a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Não havia assim de Deus céu ainda, portanto estava com os discípulos. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus havia ressuscitado. Está entre eles. Agora prestem atenção. Em que em seu nome, versículo 47, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando desde Jerusalém.
Vós sois testemunhas destas coisas, ou seja, da ressurreição do Eterno Cristo, ou sabe o que é Cristo. Eis que envio sobre vós a promessa de Deus Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que o alto sejais vencido. Olha, os discípulos estavam quase histéricos ali. Jesus havia ressuscitado. Eles estavam com Jesus. Que alegria maior do que essa poderia existir? Só que Jesus, quando eles pensavam, talvez, que ficariam uns dias descansando no resto das praias da Galileia, nas montanhas da Judéia, Jesus diz assim, algo para eles o que surpreendeu os discípulos? Jerusalém, há semanas tinha matado Jesus. E não pensem que o clima em Jerusalém era um clima favorável ao cristianismo. Não era, não. Não era, não. O clima em Jerusalém não era favorável ao cristianismo, tal ponto não era que Jesus mandou que eles voltassem para Jerusalém, e lá em Atos, capítulo 1, versículo 12, mostra que os discípulos acataram a ordem de Jesus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que diz daquela cidade de tanto proporcionada no sábado, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração e com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Quer dizer, voltaram para o local mais, talvez, inóspito para o cristianismo, né? Que era Jerusalém. Mas a ordem era de quem? Era de Jesus. Aconteceria em Jerusalém algo, daria alguns dias, na verdade 10 dias da ascensão de Jesus, que marcaria para sempre a vida daquelas pessoas, dos cristãos de primeira geração, assim chamados, que viram Jesus pessoalmente. E esse acontecimento era justamente o que nós conhecemos em seguida. Eles não dá para fazer o trabalho final de Deus nessa terra sem o poder de Deus. Antes da confusão dos discípulos com Jerusalém, eles pensaram em outra confusão também, porque o mesmo Senhor que havia dito ide, agora dizia permanecer. E talvez pense por um momento a cabeça dos discípulos, mas Senhor, tem um mundo morrendo. Esse evangelho tem que ser pregado, as pessoas estão morrendo. Há um senso de urgência na pregação da palavra, porque quantos podem se arrepender hoje mesmo? Mas vamos manter a palavra, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não tentem fazer o trabalho de Deus sem o poder de Deus. E hoje, nós temos o poder de Deus disponível, o mesmo poder de Deus que nesse instante aqui, Pentecostes, quase 3.000 foram batizados no mesmo dia. É o poder da chuva serôdia. O que vem agora é maior ainda. É chuva serôdia, derramamento máximo do Espírito Santo, poder para a igreja testemunhar. Perante toda essa parafernália tecnológica, isso, mas aquilo, que é contra o reino de Deus. Mas Deus os fez vir à existência. Talvez a gente possa perguntar isso com oportunidade das pessoas do céu. Por que Deus nos fez nascer exatamente nesse momento da história do mundo? E não, talvez, 100 anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás. Quem nasce porque quer. Deus chama a existência. Deus é o doador da vida. Deus concede a vida. Mas com o objetivo de salvar, de termos com Ele. Agora, este momento que nós somos chamados para a existência é o momento mais escuro da história do Senhor. É o momento mais duro. E ficará pior. E será rápido. Por isso, acordem, irmãos e irmãs desta igreja. Acordem junto comigo. Laodiceia é uma igreja que se diz rica e abastada. Que se diz que não precisa de coisa alguma, mas é em Laodiceia que Jesus volta. É nesta fase, porque esta é a fase final da história deste mundo. Não tem uma oitava fase da história da igreja. Não tem. Jesus volta em Laodiceia.
E o mesmo Jesus que voltará, ele quer nos revestir de poder do alto, para que nós possamos enfrentar não só a forte oposição que nós teremos, e já estamos experimentando aos poucos, não é? Mas especialmente como a força de Deus para pregar a palavra e converter os outros pessoas. Não faça ou tente fazer o trabalho de Deus sem o poder de Deus. Não dará certo. Eu acho que eu tenho um último slide, irmão. Ellen White diz assim, ó. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás logo deixará de entender o Senhor Deus. O que está acontecendo hoje com nós? Nós cristãos, muitos de nós, alguns estão cansando, sabe, eu tive uma reunião no ano passado ainda, você vai dizer assim, mas olha, eu estou cansado de voltar aí no Paulo. E eu perguntei para aquela senhora, a senhora está preparada? Parece que foi algo assim que ela tinha que ter, ela acabou parando, parece que foi uma virada de chave. Não. Toda a questão da volta de Jesus envolve preparo. Preparo. Não é questão de saber que o sábado é o 7º dia da semana que Deus reservou. É como guardar o sábado. Aqui nesta igreja não há nenhum problema, graças a Deus. Eu sinto uma atmosfera celestial comigo aqui. E sinto saudades dessa igreja todos os dias. Todos os dias. Porque esta é uma igreja que opera a oração em prol do próximo. Esta é uma igreja que opera a oração em prol de si mesmo. Por isso, essa é uma igreja que deverá ser revestida do poder do alto para fazer a última pregação neste local onde vocês estão. Eu tenho uma convicção, irmãos. Vou repetir mais uma vez. Não levará mais 2 minutos. Não levará mais 2 minutos. Nós estamos no limiar da volta de Jesus. Acontecimentos rápidos e acontecimentos que podem nos impressionar. Quando agora existe uma programação da agenda papal para uma visita de Francisco a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e esta visita está sendo agendada para o segundo semestre deste ano, eu vou voltar aqui algumas vezes mais no sábado, eu vi coisas lá nos Estados Unidos que eu fiquei bastante assustado, no sentido profético mesmo, sabe? Movimentos ecológicos em prol do domingo, pois como se via antes. Agora se vê prefeituras, governos de estado, buscando proteção do meio ambiente através da guarda do domingo. O que está acontecendo agora? Eu chamo a atenção, não é que vai acontecer, alguém falou que vai ser, não, está acontecendo agora. Agora! Em um país que é uma significância muito grande, porque está profeticamente dito que lá é que o mundo inteiro será envolvido, porque a imagem da besta será formada lá para todos os 4 cantos. Então, queridos, eu queria só concluir agora sim com o último texto, para que nós meditemos hoje em nossas casas, à noite, amanhã. Apocalipse 7, nosso último texto de hoje, uma meditação que eu quero fazer a vocês. Apocalipse 7, nós temos aqui no versículo 1 escrito o seguinte: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Essa questão de número em Apocalipse é interessante, né? 4 envolve a noção de totalidade, não é? 12 envolve a igreja, e uma igreja especial, 12, 144 mil. Nos fala em Apocalipse, né? Em toda a Bíblia, 7 números da perfeição. Mas aqui, depois disso, vi 4 anjos, ou seja, a totalidade dos anjos, ou evidentemente, em pé nos 4 cantos da terra, ou seja, no mundo todo, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a água alguma. A pergunta que eu quero fazer nesse texto final é: até quando Deus se agradar os mortos? Você sabe que de um momento para o outro, de uma hora para outra, nós precisamos enfrentar o estado
literalmente, legislando contra o reino de Deus. Nós seremos chamados e convocados para mostrar que lá nós estamos. Será nesse momento que, infelizmente, muitos que deveriam estar saindo daquela imagem que nós temos aqui numa igreja constatada, né, que é uma descendência, um remanescente fiel. Fala-se do remanescente, né? Muitos simplesmente não param este caminho, preferirão o conforto de ter um estado na seu lar, a esperança era tudo que se faz tempo. Em seguida se fecha a porta da graça. Ninguém vai se salva, ninguém vai se perde. Mas aí vai ser as últimas pragas. E Jesus volta para buscar todos aqueles que fizeram parte do sacrifício. Queridos, eu tenho convicção que eu preciso voltar aqui mais vezes. Preciso. Fazemos a ideia de que sábado direito talvez consigamos. Eu quero estar aqui com vocês. Porque há muita coisa para refletirmos juntos. Mas o principal é sabermos que esta igreja, tudo está aqui nesse momento, seja ela inteiramente levada para os celestiais. E essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Temos enviado a oração final. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez está aqui, repetir a tua igreja de Bateias, esses irmãos e irmãs tão caros no teu coração, tão queridos, aguardando o dia da tua volta, recebendo hoje o preparo para o maior evento da história da criação de Deus. Senhor Jesus, queremos agora pedir que do alto nos revista de Deus, do alto nos conceda pelo Espírito, para que neguemos o nosso eu, para que cresçamos em Ti e para que sejamos preparados, prontos, selados para o dia da Tua volta. Amém. Sabemos que significa pregar a Tua palavra neste mundo. Capacita-nos, ó Pai. Dá-nos o Teu poder e a Tua direção. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Sê conosco, Pai, e volta logo para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.